E aí, escorpianos? Como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura de caráter geral, tá bom? Ainda assim, deve ser encarada como uma leitura atemporal, porque depende muito do momento que os guias de vocês trazem vocês até aqui. Devido a esse caráter geral, eu peço que tenham um pouquinho de responsabilidade na hora de tomar suas decisões. Por quê? Porque a gente não pode tomar decisões baseadas em histórias dos outros, em tarôs de YouTube. São leituras que servem para reflexão, para trazer algum ensinamento, para trazer algum recado que deve ser absorvido e deve ser analisado, tá bom? Também por ser uma leitura de caráter geral, talvez não ressoe com a sua história. Então eu peço que você dê uma olhadinha nos outros signos que você tem no mapa e dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal referentes a cada um desses signos. Também aqui no YouTube há inúmeros outros tarólogos incríveis, ou seja, você pode encontrar a sua resposta, o seu questionamento, a sua mensagem a partir do canal de algum deles, tá? Então a espiritualidade nunca vai deixar a gente sem aquele recadinho que a gente precisa. Seguindo aqui. Six of Cups, o seis de copas. Eu começo com uma questão mais nostálgica, uma questão talvez de eu olhar de certa forma para o passado, talvez relembrando bons momentos, talvez repensando certas questões, tá? Com essa câmera que eu estou usando, fica mais fácil de observar, embora não dê para ver todo o colorido bonito que essa carta tem. Então, assim, levando em conta que talvez eu esteja olhando um pouquinho para o passado, para os bons momentos, tá? Porque o seis de copas, ele não fica falando sobre olhar para a escuridão do passado, ele está falando sobre olhar para trás, talvez até com uma certa saudade, talvez até com um certo carinho, um certo cuidado, tá? A gente vai entender ao que se refere isso para o mundo do escorpiano, talvez seja sentimental, talvez seja a nível de emprego, é uma leitura geral, tá bom? O fato de eu olhar para o passado para reanalisar, reentender, sem rancor, sem raiva, é o que me traz a energia aqui. Deixa eu mostrar direitinho para você do seis de copas, tá? Vamos ver o que mais eles dizem nesse sentido. Deixa eu me aproximar aqui. Houve no passado aqui para o escorpiano um ciclo tóxico, tá? Que provavelmente chegou ao fim, talvez seja inclusive isso que esse escorpiano esteja relembrando aqui. O que está acontecendo aqui? Agora o escorpiano consegue olhar para essas situações sem sentir rancor, sem sentir raiva. É um bom caminho caminhado aí, né? Um bom trecho caminhado aí para os escorpianos, porque faz parte, inclusive, do trabalho espiritual interno que o escorpiano tem que fazer, a questão de não buscar vingança, a questão de não ficar ali remoendo as situações do passado. Então, se eu tenho essas duas cartas aqui em conjunto, se eu tenho o seis de copas que traz essa energia mais de boas a respeito do passado, eu estou conseguindo olhar para essas questões sem me culpar, sem apontar para o outro, sem gerar conflito interno aqui a partir dessas memórias que eu estou revisitando, claro. Esse ciclo tóxico, pelo que eles me mostram aqui, foi bastante pesado para o escorpiano, como não podia deixar de ser, já que ele está sendo marcado pela carta do diabo. Uma vez que tenha sido bastante pesado, é claro que demora para a gente digerir certas situações. Então, assim, quando a gente está falando da energia do diabo aqui no tarô, a gente está falando de ciclos densos que se repetem, de situações que se repetem, de dores que se repetem.
e para as quais eu não consigo encontrar saída de momento, e é por isso que as coisas se repetem. Ainda assim, esses ciclos são sinais da vida de que a gente já tem o energético e o consciencial necessário para conseguir sair dessa situação. Enquanto eu não tomo a decisão correta, ou eu tenho o crescimento correto, eu não consigo sair, mas já tenho a capacidade para isso. Para muitos aqui eu tô falando de amor, tá? Pelo que eu percebo, o colorido das cartas sugere bastante isso, tá bom? E aí o foco vira as minhas prioridades, o foco vira aquilo que eu quero encontrar para mim, aquilo que eu quero definir para mim em termos materiais. É um tema recorrente aqui no canal? Bastante. Por que que é recorrente? Porque quando a gente sofre uma decepção, quando a gente sofre determinada dor, a primeira coisa que o ser humano faz quando sai desses ciclos é tentar recuperar o controle da própria vida. E por onde a gente começa a recuperar o controle da nossa própria vida? Geralmente é através do material, geralmente é através do trabalho para o qual a gente se dedica, do hobby para o qual a gente se dedica. Então eu viro aqui o meu rosto para questões que me são prioritárias, eu viro aqui as minhas atenções para aquilo que pode me trazer resultados palpáveis, tá? Para muitos é um hobby, para outros é um artesanato, para alguns é um curso, para outros é uma faculdade. Você vê aí como encaixa na sua situação. De fato, inclusive, muitos escorpianos podem ter escutado aí das outras pessoas que se tornaram pessoas egoístas, justamente porque estão trazendo para sua própria vida uma atenção maior, as suas próprias prioridades, não estão mais dividindo a atenção da própria vida, trabalhando para o outro, resolvendo para o outro, buscando soluções para a vida do outro. Aqui eu estou me dedicando a mim mesmo e, é claro, somando duas cartas que eu tenho aqui, o 4 e o 6, eu tenho um número 10, então é o escorpiano meio que fechando um ciclo, talvez emocional, que tenha sido um pouco mais pesado. Por que, que eu digo talvez emocional? Porque juntando essas duas cartas aqui eu tenho 10 e no fundo do baralho eu tenho o 10 de copas, tá? Então, como eu estou falando de emocional nesse sentido do 10 de copas, eu tenho sim um ciclo emocional que se fecha para o escorpiano aqui e talvez tenha inclusive se fechado há mais tempo, tá? Não precisa ser agora, mas talvez os escorpianos ainda estejam sentindo os efeitos desse fechamento de ciclo e é aí que a gente tem um caminho que começa. Eu fecho um ciclo, eu entendo certas coisas. Claro que eu ainda sinto certos efeitos, afinal, o aprendizado, a experiência não se forma assim na nossa cabeça. A gente precisa de um trabalho interno, então, às vezes eu ainda estou sentindo o efeito de tudo que eu vivi e ainda estou usando tudo aquilo para transformar a minha vida. Vamos ver o que mais eles abrem aqui. Claro, isso se tratando de uma leitura geral, tá, Escorpiano? Se você quiser uma leitura com a sua energia, uma leitura dedicada a você, me chama no número que tem aqui na descrição do vídeo e ali naquele número eu passo para vocês os valores, as datas, as formas de pagamento das leituras particulares, tá bom? Ainda na descrição do vídeo você vai encontrar terapeutas que eu indico, sigo indicando a apometria como medicina da alma. Ali você vai encontrar uma profissional e uma equipe bastante capacitados nesse tipo de trabalho, ok? High Priestess, tá? Eu tenho aqui a grande sacerdotisa, deixa eu mostrar direitinho para vocês. A grande sacerdotisa é a descoberta de uma sensibilidade, mas não só isso, tá? Como eu tô falando aqui de uma revisita ao passado que o escorpiano tá fazendo com os 6 de copas, eu estou falando talvez de uma forma nova de enxergar questões que eu vivi.
Como eu explico isso em melhores palavras? Eu olho para trás e retrabalho situações dentro de mim e eu passo a perceber coisas que existiam por detrás dos véus. Eu passo a ver intenções que existiam por detrás das atitudes das pessoas que passaram pela minha vida, das pessoas que viveram comigo essas situações. A High Priestess, ela fala sobre tudo aquilo que está escondido atrás do véu. E se eu estou pensando sobre o meu passado e tenho junto aqui a energia da sacerdotisa, eu estou falando com toda certeza de uma nova forma de ver as situações e as intenções das pessoas que conviveram comigo. Então, nessa minha reanálise de situação, talvez eu esteja com várias fichas caindo a respeito do comportamento das pessoas na minha vida, a respeito de por que as pessoas fizeram determinadas coisas e na época eu não percebi. Tá bastante amoroso, sim, tá o tema dessa leitura, mas você, claro, pode adaptar aí para sua situação, pode ver como se encaixa para você, tá bueno? A gente vai seguir aqui, mas ainda assim pela quantidade de copas que eu tenho aqui, talvez a tendência seja de que para você seja uma leitura de amor, ok? Ainda assim, eu tô falando aqui de processos bonitos para o escorpiano, porque o escorpiano não tá fazendo tudo isso de um ponto de vista de rancor, de um ponto de vista de ódio. E é aí que tá a grande virada, a grande chave, tá? Porque se eu tô olhando para as questões do meu passado sem apontar o dedo para ninguém, sem me sentir a vítima, aí sim eu tô fazendo uma evolução, talvez a evolução que a espiritualidade queria que eu fizesse. Porque como o mundo, por mais que não pareça, é justo, eu me senti injustiçado, é porque eu não tô enxergando as coisas do jeitinho que elas são, tá? Por que que eu digo que o mundo é justo? Não que tudo seja lindo, que tudo sejam flores, que a minha vida seja muito bonita e por aí vai. Não, não é isso, tá? Mas toda dor, toda experiência, inclusive as coisas boas, tá? Elas vêm de coisas que ou eu emanei de dentro de mim energeticamente, através das minhas crenças, ou de equilíbrios e desequilíbrios que eu causei no passado. Então, como tudo é um retorno da emissão que eu fiz, é uma justiça divina funcionando como não podia deixar de ser. Se Deus é perfeito, tudo aquilo que ele criou é perfeito também, tá? Inclusive nós. Andando aqui mais um pouquinho, vamos ver o que mais eles abrem. Cartas pulando como não podia deixar de ser, né? Esse baralho é pisciano, então ele quer fazer o que ele quiser. Seis de espadas, tá? Eu tô falando de dores que eu tô deixando no passado. Deixa eu direcionar direitinho aqui pra vocês, que eu ainda me confundo com essa câmera. Eu tô deixando sim dores no passado, eu tô deixando situações que me foram desagradáveis no passado, tá? Talvez para muitos escorpianos aqui eu esteja falando de um turbilhão. Talvez para alguns escorpianos aqui houve confusão emocional, houve confusão. Eu sinto um tormento de paixão aqui. Uma paixão que trouxe mais tormento do que equilíbrio, tá? Por quê? Porque o seis de espadas sugere eu saindo de um turbilhão e indo para um lugar mais calmo. Observe, inclusive, que essa pessoa está deixando para trás esse turbilhão e está seguindo para lá, aonde o mar está um bocadinho mais sereno. Eu estou buscando essa paz, eu estou buscando esse equilíbrio, eu estou buscando um caminho onde me seja mais simples e leve a existência, tá? Tudo isso, claro, sem guerra, tudo isso, claro, sem apontar o dedo, como a gente acabou de ver com os seis de copas. E é aí que tá a grande coisa, é aí que tá a grande evolução, eu sinto, tá? Para muitos escorpianos pode parecer que nada tá acontecendo. Se a gente tá aqui falando de amor, parece que não tá aparecendo ninguém, parece que ninguém se interessa. E no final das contas, como eu tenho aqui no fundo do baralho o enforcado, por fora está acontecendo pouca coisa, porque por dentro está acontecendo muita coisa.
E é o que o enforcado representa aqui. Às vezes a gente olha para o exterior da nossa vida e a gente sente que está tudo meio parado. Pode ser, claro, também em termos de carreira, tá? Só que quando está tudo parado no externo, grandes chances de dentro de mim a coisa estar num turbilhão. Não num turbilhão ruim, mas na transformação de tudo aquilo que eu vivi em experiência. Como eu disse no começo da leitura, essa coisa toda não acontece da noite para o dia. Eu preciso digerir tudo que eu vivi, entender tudo que eu vivi, como a gente viu aqui com os 6 de copas. Eu preciso fazer a digestão e a reanálise de tudo para transformar isso tudo na luz que ilumina a cabeça desse lumberjack, desse enforcado aqui. Então, talvez aqui esse escorpiano esteja em um período sim de análise e reanálise, entendimento e reentendimento. Talvez, inclusive, essa fase aqui da vida do escorpiano já tenha passado, mas os efeitos permanecem porque eu cresci a partir dessas experiências e é aí que tá. No fundo do baralho, a carta do Sol, tá? Então, eu tô sim caminhando em direção a uma felicidade. Observa. Quando a gente estava falando aqui dos 6 de espadas, a gente está falando de alguém que está indo em direção a um local mais calmo, a uma vida mais calma, está indo, na verdade, em direção ao sol. No fundo do baralho, como eu tinha dito, a carta do sol em si, tá? Então, aqui para muitos escorpianos já está brilhando uma felicidade diferente, muitos escorpianos já estão vivendo, sim, essa felicidade que vem do próprio redescobrir da vida. Eu redescubro certas alegrias, eu redescubro até uma certa inocência dentro de mim e isso me faz bem, tá? Para muitos escorpianos há uma pessoa chegando, se a gente está falando de amor, porque no fundo do baralho eu ainda tenho o rei de paus aqui, tá? O rei de paus é bonitão demais, tá? É sexy demais. Então, como eu tenho o rei de paus aqui no fundo do baralho, após esse período torre aí que muitos escorpianos passaram, talvez esteja chegando na vida do escorpiano uma pessoa com essa energia, tá? De vontade mesmo, de vontade domada, de vontade que foi controlada, alguém que conhece a própria vontade e que não fica de brincadeirinha, tá? Ainda sobre o rei de paus, talvez seja o escorpiano incorporando em si as características do rei de paus, tá? Ou seja, eu começo a direcionar a minha vontade, eu começo a olhar para a vida com a percepção da capacidade que eu tenho de não só resolver as minhas questões, mas também de ir atrás daquilo que eu quero. Claro que eu já passei do tempo da leitura, né, para variar, não podia deixar de ser. Vamos ver o que mais eles abrem aqui. Enquanto isso, eu peço que vocês se inscrevam no canal, eu peço que vocês deixem o like, tá? É bastante importante que se deixe o like, porque quanto mais likes existirem em um vídeo, mais importante o YouTube acha que esse vídeo é e mais ele vai recomendar para outras pessoas. Portanto, se esse vídeo ajudou você, eu peço que você dê uma curtidinha aí. Também se inscreva no canal para ficar sabendo quantos vídeos eu boto por mês aqui no canal. E cada vez que eu postar, você vai receber uma notificação também se você for inscrito, ok? Nine of Wands, eu tenho sim um 9 de paus aqui, virando para você conseguir ver. Com 9 de paus há uma concentração nas minhas vontades. Aqui é uma concentração, vou botar para esse lado de cá. Uma concentração em termos de encontrar a direção que eu quero para minha vida, tá? Aqui tem um escorpiano bastante focado naquilo que quer. Talvez ali no início da nossa conversa o escorpiano estivesse redesenhando aquilo que quer para a própria vida. Sem planejamento a gente não vai para lugar nenhum, né? Mas também sem análise daquilo que a gente viveu, a gente não absorve experiência. Então, talvez aqui essa sensação de estagnação que alguns escorpianos estavam sentindo venha do tempo que a vida deu para cada escorpiano aí redigerir, reentender e replanejar a sua própria rota.
aqui com o 9 de paus. E aí, com o 9 de paus, com a energia do 9 de paus e talvez daquele rei de paus do qual a gente falou, eu tenha um energético extra, uma alegria extra, um gás extra para perseguir aquilo que eu decidi que é melhor para mim nesse período de vida. Tá bueno, escorpiano? Daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? Mais pro meio do mês. Ainda não sei com que tipo de leitura, mas é certo que eu volto daqui a pouquinho. Até lá eu deixo um grande beijo para você.